Meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus por esta manhã maravilhosa, abençoada. Eu quero pedir que, por favor, a igreja abra suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler o texto que o nosso pastor já leu, mas eu quero ler apenas um versículo desse texto, meus irmãos. Embora essa ministração e o texto lido na íntegra foi do versículo 1 até o versículo 31 até o versículo 37, mas eu quero ler apenas o versículo 31, um versículo só, para juntos meditarmos na palavra do Senhor esta manhã. É também manhã de Santa Ceia, e a gente sempre nesses cultos de Santa Ceia traz o coração, meus irmãos, aquela percepção de que o tema do Calvário, o tema da crucificação, Jesus Cristo e sua morte, sua ressurreição, deve permear aquilo que nós pensamos e refletimos. Afinal de contas, esse momento, ele é um momento em memória do sacrifício de Jesus. Foi essa uma ordenança de Jesus: vocês vão comer o pão e beber o cálice em memória de mim. E obviamente que a mensagem tem também esse objetivo de reforçar essa intenção de Jesus quanto a esse dia, quanto aos simbolismos que marcam esta ordenança santa. Eu quero ler com os irmãos, Romanos capítulo 8, versículo 31, a palavra de Deus nos diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é uma pergunta e é um texto muito especial, meus irmãos. A epístola de Paulo aos Romanos é, sem dúvida, um texto e um tratado teológico muito importante para a história da igreja. Foi certamente um dos mais importantes instrumentos de Deus nos momentos mais decisivos da história da igreja, exercendo grande impacto no coração, na mente de pessoas que exerceram papéis muito importantes no decorrer da história da igreja. Esse texto, meus irmãos, que nós temos diante de nós, na verdade é um cântico, é um louvor, e esses versículos que falam do louvor se estendem do versículo 31 ao versículo 39, e certamente a igreja conhece muito bem e já ouviu muito sobre esses versículos. Neste capítulo, Paulo, ele apresenta a sua tese, aquilo que ele estabelece como afirmação central, para depois argumentar, já no primeiro versículo do texto do capítulo 8 de Romanos. E a afirmação-chave do texto, em que Paulo vai discorrer ao longo dos próximos versículos, é de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esta é a afirmação-chave. E ao longo de todo o capítulo, Paulo vai discorrer, argumentando e aprofundando sobre esta afirmação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando nós lemos esse texto e consideramos o conjunto da Epístola aos Romanos, nós percebemos o porquê essas palavras são tão contundentes e importantes. Porque toda a exposição anterior do texto de Paulo aos Romanos é Paulo tratando, em primeiro momento, da depravação total, do estado de queda da humanidade, que afetou todos os seres humanos irreversivelmente. Paulo vai falar do capítulo 1 ao capítulo 3, todo esse processo, como cada pessoa, como cada ser humano foi irreversivelmente afetado pela queda e pelo pecado. Paulo cita 3 grupos. Paulo cita o grupo dos licenciosos, aqueles que estão entregues deliberadamente à sua maldade, à violência, à imoralidade sexual. Paulo fala dos moralistas, aqueles que, embora gentios, pagãos, mas tinham princípios e valores morais virtuosos e, portanto, tinham do que se gloriar, mas também estavam, assim como os licenciosos, entregues à condição da queda. Mas Paulo fala dos judeus também, ao falar que, embora os judeus tenham sido o povo que foi guardião dos oráculos de Deus, de igual modo foi afetado pela queda. E a afirmação-chave de Paulo, que define esse estado, é a sua célebre palavra no texto do capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade toda tendo pecado, para Paulo,
isso não tem como implicação apenas a degeneração moral, um estado recorrente e crescente de queda e de declínio, mas também como implicação a condenação eterna, porque o salário do pecado é a morte. E é isso que Paulo fala de maneira muito contundente a partir do capítulo 3 da sua epístola aos Romanos. O ser humano no estado de queda, ele está condenado à separação eterna de Deus. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte. No entanto, Paulo estabelece um contraste com essa afirmação agora, ao falar da ação graciosa de Deus, de intervir nesse estado de morte e condenação, e agora oferecer o seu Filho gratuitamente como oferta pelo nosso pecado e pela nossa condição de destituídos da glória de Deus. E é interessante como Paulo agora, a partir do capítulo 4, ele vai discorrer sobre esta oferta gloriosa. E ele vai fazer uma afirmação chave no tocante ao sacrifício de Jesus. Ele vai dizer que o sacrifício de Jesus condensa em si a misericórdia e a justiça. O que Paulo nos convida a perceber é que, olhando o Calvário, nós temos naquela cena do Cristo crucificado o entrelaçamento da justiça e da misericórdia. Porque se por um lado Deus, o justo juiz, não abre mão da devida paga que estava posta em função da dívida que tínhamos, por outro lado, pela sua misericórdia, Ele mesmo se torna o pagador. E Ele faz isso assumindo a culpa que era nossa. E Paulo vai dizer que em função da ação graciosa, desse encontro, desse abraço, em que a misericórdia e a justiça se beijam, nós recebemos a redenção e a salvação. E aí quando ele chega no capítulo 8, ele vai fazer isso de forma contundente a dizer: portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. E aí nos próximos capítulos, nos próximos versículos do capítulo 8, ele vai falar como o Espírito Santo, ele aplica em nós esta consciência, aquilo que Paulo vai chamar de segurança em Cristo. Afinal de contas, estamos em Cristo, nenhuma condenação há, mas o Espírito Santo agora atua em nós, gerando em nós a consciência dessa nova condição, de sermos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo, de termos agora um futuro reservado em Deus. A eternidade agora está entregue como um presente glorioso de Deus para todos aqueles que foram redimidos pelo sacrifício do seu Filho. E aí, enquanto Paulo vai discorrendo, é como se por um momento ele dá um salto de admiração e de alegria, e ele começa a cantar um hino, gente. E ele começa a cantar a partir do versículo 31, que ele diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E esta é uma afirmação que Paulo fala para confirmar, para corroborar o tema da segurança em Cristo que ele está discorrendo desde o primeiro versículo. Ao final, estamos seguros em Cristo. Quem será contra nós? Como seremos afastados novamente de Deus? Como seremos entregues à condenação de novo? Como experimentaremos o juízo de Deus novamente se estamos em Cristo? Se Deus é por nós. E esta é a afirmação que Deus quer que você leve desta ceia. Deus é por nós. Deus é por você. Você pode agradecer por isso? Deus é por você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E por que esse texto? Por que é tão contundente este louvor? Nesta afirmação simples que Paulo fala de que Deus é por nós. Quais são os elementos, quais são as imagens que Paulo traz aqui para comprovar esta segurança a partir da afirmação de que Deus é por nós? Antes é importante perceber de como Paulo ele traz à tona o processo penal do direito romano. Ele está escrevendo para romanos, para a igreja de Roma. E no processo penal romano havia um processo, uma trilha que era seguida para um processo de condenação de um ser humano. O indivíduo cometeu um delito, ele passa por 3 estágios. O primeiro estágio é o estágio da acusação. E aí Paulo, ele meio que
num recurso linguístico que os teólogos chamam de diatribe. Diatribe é a ideia de um diálogo imaginário. Isso está muito presente em Romanos. É como se Paulo estivesse conversando com alguém, é como se ele estivesse interagindo com outra pessoa. E ele faz isso nesse cântico que ele canta a partir do versículo 31. E ele recorre ao processo do direito penal romano para perguntar 3 coisas. Quem nos acusará? Esse é o primeiro momento. Um homem cometeu um delito, ele no primeiro momento é acusado. E o segundo estágio desse processo, quem nos condenará? E aí Paulo já vê esse indivíduo num cenário de juízo em que um juiz está lavrando sua sentença. Mas há um terceiro estágio que é a separação. E aí Paulo diz, quem nos separará? Esse indivíduo acusado, condenado, ele agora é recluso numa casa de detenção para ser plenamente banido e separado do convívio social. Paulo percebe esse processo para agora, em forma de pergunta, dizer, não há acusação, não há condenação e não há mais separação entre nós e o nosso Deus. Deus é por nós. Esta é a afirmação. E o que é que a gente pode extrair desse cântico? Como garantia, como certeza de que estamos seguros. Paulo vai fazer algumas afirmações. E a primeira afirmação que ele vai fazer é que no sacrifício de Cristo nós temos o retrato do maior gesto de amor por nós. Aí ele vai dizer o seguinte, ora, se Deus foi capaz de entregar o seu próprio Filho em nosso favor, quanto mais o resto, quanto mais aquilo que nós precisamos para estar seguro. Se ele fez o gesto mais escandaloso, mais absurdo, mais sem compreensão para qualquer ser humano, que foi dar o próprio Filho, o seu unigênito, amado e perfeito Filho por nós, quanto mais todas as outras coisas. E é isso que Deus quer que você saiba esta manhã. Se Deus foi capaz de te amar tanto, a ponto de dar o seu Filho por você, quanto mais as outras coisas que você precisa, quanto mais as outras coisas que você necessita dele, se ele foi capaz de ofertar em favor da minha e da sua vida, aquilo que era de mais valor para ele, quanto mais todo o resto. Talvez você entrou por estas portas preocupado, se sentindo, quem sabe, privado de algumas coisas, a mente turbada, ansioso, por necessidades materiais, espirituais, sem saber como resolver um problema que está posto para amanhã, segunda-feira, e você deu uma pausa em tudo isso, e nessas preocupações, para por um momento, elevar o teu coração a Deus e adorar livremente, participar desta ceia. Esta não é apenas uma suspensão temporária das suas preocupações. Esta é a manhã que Deus te traz para aquietar definitivamente a tua mente e dizer, o Deus que foi capaz de dar o seu Filho por você, também será capaz de dar tudo aquilo que você precisa. Levante a sua mão para adorá-lo esta manhã, porque esta é a menção gloriosa que fazemos neste ato. Aleluia. Deus deu o seu único Filho por nós. Ora, quando nós estivermos ansiosos e preocupados com as necessidades materiais, emocionais, espirituais, devemos recordar que o amor de Deus, já demonstrado através de Jesus, é a garantia de que Ele proverá tudo. Ele proverá tudo. Ele já deu Jesus, e isso deveria bastar para você. Ele já te deu aquilo que Ele tinha de mais precioso. Por isso que você não deve ter razão alguma para duvidar de que te faltará alguma coisa enquanto você estiver vivo neste mundo. Ele proverá todos os meios, todos os recursos para você continuar seguro nele. Você não vai declinar, você não vai cair,
Você não vai desistir, você não vai perecer, você não vai desanimar, você não será entregue a esta preocupação absurda. Você está entregue em Deus, o teu futuro está seguro, está garantido. O Deus que te deu Jesus dará tudo mais. O Deus que te deu o seu próprio Filho dará tudo mais, tudo mais, tudo mais. Aleluia! Mas Paulo faz uma segunda afirmação nesse cântico. E a afirmação é que no sacrifício de Cristo nós temos a solução definitiva para o problema do pecado. E aí Paulo novamente faz uma conclusão lógica nesse hino. Ora, se Deus nos justifica em Cristo, nós estamos livres de toda e qualquer condenação. Ele diz isso. Nós estamos livres. Quem é que nos condenará, se é Deus que nos justifica? Meus irmãos, uma das grandes implicações de saber que Deus é por nós, é que nós estamos definitivamente livres da condenação. Quando o nosso inimigo, ou nossa própria consciência tenta nos acusar, a verdade de que Deus nos justificou em Cristo, nos livra de toda culpa. Se Deus, que é o justo juiz, nos declara justos, ninguém pode te condenar, saiba disso. Se Deus, o mais perfeito juiz, fez você passar pela porta do tribunal justo, ninguém mais poderá apontar o dedo contra você, muito menos Satanás, o acusador das nossas almas. Você precisa sentir esta liberdade hoje, não só para se sentir leve como um filho amado e perdoado, mas também livre para tomar este pão, para tomar este vinho, porque Satanás, ele pode, num momento como esse, de maneira ardilosa, se intrometer na nossa mente, no nosso coração, trazendo culpas, memórias remotas, coisas que fizemos há tanto tempo, que pensamos há tanto tempo, e ele coloca isso diante de nós como entulhos que objetivam nos envergonhar, nos entristecer, nos fazer indignos. Não se sinta assim. Os teus problemas envolvidos na relação de Deus foram todos definitivamente resolvidos. Você é justificado, declarado justo perante o único que poderia verdadeiramente te condenar. Ele não te condena. Seja livre para adorar esta manhã. Meus irmãos, a culpa é uma das dores mais terríveis que um ser humano pode carregar na alma e no coração. Ela causa insônia, ela causa medo, ela causa ansiedade. Um homem ou uma mulher culpado não descansa. Um homem ou uma mulher culpado não se sente feliz, mesmo tendo tudo à volta. E quando Deus trazia esta palavra ao meu coração, eu sentia de reforçar este tema aqui esta manhã. Você não tem motivos para se sentir culpado. Se Deus te justifica, quem mais te condenará? Se Deus te perdoou, quem mais te condenará? Se Deus te declarou perdoado, quem mais poderá infligir condenação sobre você e sobre o seu futuro? É por isso que nós estamos seguros, meus irmãos, protegidos, guardados. Estamos em Deus e Ele é por nós. Esta é a afirmação. Deus é por nós. 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 O sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. Deus é por ti. Deus é pela tua família. Deus é pelo teu futuro. Deus é pelo teu ministério. Deus é pela tua casa. Deus é pela tua honra. Deus é pelo teu nome. Deus é por ti. Deus é por ti. Deus é por ti. Deus é por nós.
Ao tomar este pão, se lembre, Deus é por mim. Às vezes a gente não tem ninguém por nós. No dia da injustiça, às vezes todos fogem. No dia que somos falsamente acusados, quem sabe sofremos uma calúnia, parece que todos compram aquela versão e viram o rosto para a gente. Passamos a ser julgados e condenados por coisas que nem sequer fizemos. Muita gente sofre isso. E é nesse dia e nesta hora que você precisa lembrar: Deus é por mim. Deus é por mim. Deus é por mim. Deus tem falado tanto isso, gente. Deus é por você. Ele guarda a tua honra. Ele protege o teu nome. Deus é por ti. Pastor, mas falam mal de mim. Deus é por ti. Deus é por ti. Pastor, mas me difamam. Deus é por ti. Pastor, mas me detratam. Falam de coisas que eu não fiz, não pensei. Deus é por ti. Deus vela por você. Deus responde por ti. Ele assina por você. Você é justificado. Você é justificado. O problema do pecado está resolvido. Estamos livres da condenação. Mas Paulo fala e faz uma terceira afirmação no seu cântico: com a morte e ressurreição de Cristo, temos sua ascensão junto ao Pai para interceder por nós. E aí aqui ele faz mais uma conclusão lógica. Se Cristo hoje intercede por nós, nós temos segurança contínua. Não foi só relacionado ao passado, é também o presente e o futuro. O mesmo Cristo que morreu por mim, como cordeiro substituto do meu pecado e da minha condenação, ele agora ressuscitado, eleva-se à destra de Deus, e de lá onde ele está, ele se torna um intercessor da minha vida. Aleluia. Eu acho tão gloriosa essa imagem, porque do céu, na encarnação de Jesus, saiu o Filho de Deus, mas único e somente Deus. Quando voltou, depois de ressuscitado, voltou o Deus homem, com corpo, assim como eu e você tem. E ele chegou lá, ele sentou à destra de Deus Pai, e agora ele está lá intercedendo por nós. Como é que funciona isso, pastor? A Bíblia fala tanto disso. A Bíblia fala e relaciona essa intercessão como o próprio ofício sacerdotal. O texto de Hebreus, capítulo 7, fala disso, que a semelhança do sacerdote que adentrava os santos dos santos, no Yom Kippur, o dia da expiação, Cristo agora adentra de uma vez por todas e oferece um sacrifício pleno e perfeito pelos nossos pecados. O apóstolo João, na sua epístola, fala que essa intercessão é uma espécie de exercício de advocacia. Deus advoga nossas causas em Cristo. É como se tivéssemos lá representados por Jesus. Você já pensou isso? Jesus é o teu defensor. Ele é o teu advogado. João diz isso: filhos, não pequeis, mas se vocês, por alguma razão de fraqueza, pecarem, lembre-se, vocês têm um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o intercessor de vocês. Ele intercede. Paulo, falando isso, diz que ele sabe sobre nossas fraquezas. Afinal de contas, ele humanizou-se, ele conhece suas limitações, ele sabe sua finitude. E agora, como Deus homem diante do Pai, ele intercede por você, ele fala por você, ele é mediador entre você e Deus. É por isso que nossa relação agora, mediada por ele, tem da parte de Deus toda boa vontade que podemos imaginar. É em razão disso que ele disse: quando vocês pedirem alguma coisa ao Pai, use o meu nome. Quando vocês precisarem de alguma coisa, e que vocês talvez se sentindo indignos, acharem que o Pai não vai ouvi-los, diga que fui eu. Fale em meu nome, diga: Pai, em nome de Jesus,
Em nome do teu filho, Pai, faça isso por mim. Que aí quando vocês orarem assim, o Pai vai saber e vai lembrar do que fiz por vocês. E o amor que Ele tem por mim, Ele sentirá por vocês. O que Jesus está dizendo é que na sua morte, Ele carrega consigo a nossa culpa, a nossa dor, o nosso pecado. Mas pela sua perfeita obediência, Ele cumpre tudo. E agora os méritos da sua obediência são todos transferidos para nós. Ele levou a nossa culpa e nos devolveu o amor bendito que o Pai tem por Ele, o agrado que o Pai tem por Ele. É por isso que quando Deus olha para você, e Ele olha sorrindo, não é a cor dos seus olhos, é porque Jesus está entre você e Deus. Aleluia, aleluia. Toda vez que Deus olha para você, Ele vê Jesus. Ele vê Jesus. E Ele se agrada de nós porque se agrada de Jesus. Ele nos quer bem porque Ele quer bem Jesus. Ele está disposto a cuidar da gente e nos dar tudo aquilo que Ele planejou e preparou desde os tempos mais remotos. Paulo diz isso, Ele nos fez co-herdeiros com seu Filho. E é isso que Paulo está dizendo, temos segurança contínua. Cristo está perante o Pai, intercedendo por nós. Os músicos podem se aproximar, estou terminando esta palavra. Paulo faz uma quarta afirmação contundente nesse louvor. E a afirmação é de que o sacrifício de Cristo nos vincula definitivamente ao amor de Deus. E aí ele faz novamente uma conclusão lógica. Se nada pode nos afastar do amor de Cristo, ele termina dizendo, em tudo nós somos mais do que vencedores. Se nada nos afasta, se nada fará nos se sentir odiados por Deus, e se objetos do seu juízo, afinal de contas, essa relação é inexorável, é intrínseca, é inevitável. Logo não há mais porque temos medo de qualquer coisa. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E esta é a palavra final que eu quero deixar ao seu coração esta manhã. Nada poderá separá-lo do amor que há em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus. Aí Paulo é como se, tomado de alegria e de ousadia, ele começasse agora a olhar para todos os motivos e razões pelos quais podem ousar e tentar nos separar do amor de Deus. Ele vai falar isso. Ele vai dizer a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí ele vai dizer mais à frente, a morte, a vida, os anjos, os principados, os potestades, o presente, o porvir, a altura, a profundidade, alguma outra criatura. Ele vai desafiando tudo que ele imagina no universo para dizer, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Levante a sua mão esta manhã. Você é amado de Deus. Oh, meus irmãos, isso não é frase motivacional de coaching. Isso é o Evangelho. Na essência, na mais pura essência, somos amados de Deus. Nada poderá nos separar dEle. Nada poderá nos separar dEle. Levante a sua mão para agradecer esta manhã. Somos amados dEle. Somos amados dEle. Somos amados dEle. Nada poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus. É por isso que Paulo declara,
Nós somos mais do que vencedores, por causa deste amor, por causa deste amor, por causa deste amor que não muda, que não altera, que não sofre nenhuma alteração, nenhuma modulação, pelo amor de Deus, por aquilo que eu faço, por aquilo que deixo de fazer, por causa de qualquer outra circunstância. Nada me separará do amor que há em Cristo Jesus. Você pode agradecê-lo esta manhã. Nos momentos que antecedem a ceia, você pode agradecer por este amor. Você pode bendizê-lo por este amor. Você pode exaltá-lo por este amor. Se você pode, reserve 30 segundos para orar ao seu Deus e para agradecer. Quem sabe seja o teu louvor de vitória hoje aqui. Eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou. Nada poderá me separar do amor dele. Declare isso nesta manhã, com confiança, com alegria. E ao tomar o pão e beber o cálice, lembre-se, Deus é por nós. Deus é por nós. Deus é pela igreja de Fortaleza. Deus é pela sua família. Deus é pelo seu futuro. Deus é pelo seu destino. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe.